Irmãos, eu fiquei inspirado e gerei expectativa para receber grandes coisas desse grande homem de Deus, né? Ele, Dantas, é casado com Cíntia, ela está aqui acompanhando a gente também, uma família poderosa, está conosco aqui congregando na igreja há muito tempo. Ele é formado em MEM, é sócio, formador e proprietário da EP Dantas Consultoria. Possui atuação em diversos estados do Nordeste, em grandes clientes, com foco e trabalhos voltados para a melhoria e automação de processos, desenvolvimento de software e gestão de processos. Trabalhou como consultor em diversas implantações de software de gestão em todo o Brasil e na América do Sul. Possui formação em eletrônica e especialização na área de tecnologia da informação e professor de eletrônica básica e eletricidade, teoria e laboratório. Então, um grande homem de Deus com uma grande experiência e vai poder compartilhar com a gente. Eu disse, rapaz, eu nem sabia que teu currículo tinha tanta coisa assim, não. Nem eu. Se eu soubesse, eu já tinha ficado mais tempo junto dele para aprender. Por isso que serve esse encontro para a gente identificar pessoas e a gente aprender com cada um, irmãos. Amém? Qualquer dia dele pode ser você que esteja aqui, ser convocado, receber uma ligação para estar aqui nos ensinando, compartilhando o teu conhecimento. Então, Dantas, cara, muito bom ter você aqui conosco. Não fica livre para nos ensinar. Estamos aqui com grandes expectativas de receber da sua parte. Amém. Amém? Amém. A gente vai falar de gestão de processo e não tem como falar de gestão de processo sem falar sobre modelagem de processo, tá certo? É uma coisa que está muito na moda, mas essa coisa já existe há pelo menos 40 anos. O brasileiro é que não usa mesmo. E eu queria começar falando do papel higiênico, porque para a gente desenhar processo, a gente depende de fazer alguma coisa. A gente depende de apresentar soluções. E se eu pegar esse rolo de papel higiênico e der para vocês, como é que vocês iriam medir o comprimento dele? Provavelmente, se fosse um engenheiro, iria usar uma solução analógica. Ia pegar o rolo, abrir e sair medindo. Ele ia fazer uma solução por analogia. Mas se fosse um matemático, ele não ia fazer nada disso. Ele ia pegar um paquímetro, medir esse tamanho aqui, chegar no meio aqui, medir o comprimento da circunferência, medir a espessura do papel e fazer uma conta direta. Ia chegar muito possivelmente na mesma solução. Amém? Mas a capacidade do matemático de fazer conta tem um custo muito maior do que o custo de você botar uma pessoa com uma régua ou uma trena para fazer uma medida de um comprimento. Só que se você a distância daqui até a Lua, não dá para jogar um rolo de papel higiênico até lá, né? Então, para cada processo que você deseja, tem um custo associado. Tá bom? Queria que vocês tivessem isso em mente, que processo é um conjunto de atividades e comportamentos executados por pessoas e ou máquinas. Por que e ou? Porque um processo ele pode ser apenas de pessoas, ou pode ser de pessoas e máquinas, ou apenas de máquinas. Muitas vezes a gente tem um processo aqui que é refrigerar a sala. Esse é um processo. Não tem pessoas envolvidas, a não ser no processo de ligar e desligar o ar-condicionado. Quem faz todo o processo de refrigeração é o aparelho. Mas à medida que o aparelho vai ficando velho, que os filtros não vão sendo renovados, o ar vai demorando mais para se condicionar. E isso faz com que aquele processo passe a ficar lento e moroso. A partir daí a gente precisa começar a ter uma ação de manutenção, para que aquele processo fique sempre ativo. Então, todo processo ele tem as entradas, é aquilo que eu quero como insumo, é aquilo que eu tenho como insumo. Eu posso dar um exemplo de um processo de fazer coxinha. Fazer coxinha é um processo. Eu tenho a massa, eu tenho o óleo, o processo é fritar e no final eu tenho a coxinha pronta. É um processo que tem começo, meio e fim. Então todo processo tem que ter começo, meio e fim. Se não tiver começo nem tiver fim, não é processo.
Ele é parte de um processo, mas todo processo tem que começar e tem que terminar. Amém? Amém. E uma das coisas que eu faço é mapeamento de processo. Como a turma costuma dizer com o pastor Ricardo, é procurar dificuldade para vender facilidade. Não é assim? Essa é a nossa vida. Então você chega num lugar. Eu comecei meu primeiro processo, meu primeiro mapeamento de processo foi em 96. Já tem quase 30 anos. E basicamente era melhorar a distribuição de matéria-prima dentro de uma fábrica. Eu tinha 16 homens que ficavam pegando no almoxarifado e colocando na produção. Pegando no almoxarifado e colocando na produção. Eles trabalhavam 8 horas por dia, mas dessas 8 horas por dia, 3 horas eles passavam digitando no computador. E aí a gente usou uma coisa que é muito conhecida hoje, que é coletor de dados. Hoje a gente já tem smartphone, que facilita, mas na época a gente tinha coletor e os coletores, eles não eram ligados. A gente não tinha internet como tem hoje. A rede era física, era cabeada. Então você não tinha como pegar um coletor e botar um fio e sair andando por dentro da fábrica. Você fazia tudo travado ali, depois você ia para o escritório, colocava aquele coletor numa que a gente chamava de berço, extraía os dados dele e atualizava o sistema. Esse time de 16 pessoas foi reduzido para 5, depois que a gente colocou os coletores. Nós otimizamos e melhoramos o processo e normalmente, no mundo atual, com tecnologia, a tendência é redução de mão de obra. É por isso que é preciso ter mão de obra especializada. Quando o pessoal fala, rapaz, o Brasil não tem mão de obra especializada, é exatamente por conta disso. Porque aquela mão de obra básica, cada dia que passa, ela vai sendo substituída. Ela deixa de fazer sentido. Quer dizer, um dos poucos países do mundo que tem homens em posto de gasolina abastecendo o carro é no Brasil. Isso não existe mais em lugar nenhum do mundo. Cobrador de ônibus, não existe mais. Acabou. E as coisas acontecem numa velocidade tão grande, às vezes a gente não tem nem tempo de entender o que foi que houve. Vocês lembram da época de comprar filme? De levar filme para revelar? Vocês lembram dessa época? Talvez alguns não. Mas em pouco mais de 2 anos, isso acabou. Por quê? Porque chegaram as câmeras digitais. E as câmeras digitais acabaram com todo o mercado de filme. E praticamente quebrou a Kodak. E a Kodak era uma das maiores empresas do mundo. E os caras não se prepararam para isso. Eles simplesmente deixaram. Então, na gestão por processos, deixa eu ver aqui atrás. Aqui. Quando um ou mais processos da organização são gerenciados, o que implica que eles sejam identificados, modelados, executados conforme a modelagem, monitorados na sua execução e submetidos à melhoria. A gestão de processos é premissa para a aplicação da filosofia BPM. BPM é uma sigla de gerenciamento de processos de negócio, Business Process Management. E, rapaz, vou quase falar em língua. E isso é um estilo de gerenciamento, é um modelo de gerenciamento. A gente conhece muito do gerenciamento vertical. O gerenciamento vertical, o mundo diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas hoje a tendência é o gerenciamento horizontal. Você não tem mais o responsável da área, você tem o responsável do processo. Quem é o responsável pelo processo A? É fulano. Então, tudo que acontecer naquele processo, aquele cara é o responsável. Não é aquele cara subordinado a fulano, ou na mudança de turno, não. Mudou de turno, mudou. O responsável continua sendo ele. Ok? Muito bom. O próximo, adoção da gestão, que é a organização gerenciada através dos seus processos. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente ainda tem, porque
essa visão ainda não caiu no coração dos empresários. E tem muita gente quebrando por conta disso. Tem muita gente que não considera a gestão por processo como importante. E é tudo que tem de importante hoje. E a gente vai já chegar na frente e eu vou começar a mostrar para vocês como é que esse fluxo funciona dentro de uma empresa. O próximo, por favor, Raíssa. A adoção muda a estrutura funcional. Olha aí o que eu estava falando. Uma organização vertical funcional dá lugar a uma estrutura horizontal. Todo mundo é igual. Por quê? Porque o que interessa é o começo e o fim. Só tem duas categorias de pessoas que interessam dentro de uma empresa: os seus fornecedores e a qualidade do que os seus fornecedores me oferecem vai definir a qualidade do seu produto final. Se você tiver com o exemplo da coxinha na cabeça, se você comprar uma farinha ruim, o que vai acontecer? Sua coxinha não vai ser legal. Se você comprar um óleo ruim para fritar, sua coxinha não vai ser legal. Então muitas vezes você não sabe por que é que na loja da Brooksfield, no shopping, não tem promoção. Já viram isso? Você passa e todas as lojas tem lá 30%, 40%, 50%, mas na loja da Brooksfield não tem promoção. Por quê? Porque eles sabem a qualidade do produto que eles vendem. Se você comprar uma camisa Brooksfield, vai render 10 anos, você vai ficar com raiva e jogar fora, mas ela não esgaça, ela não estraga, ela não muda de cor. Os caras têm esse sentimento. Eles sabem que é assim. Então por que ele vai dar desconto? A preocupação dele não é vender por vender. É vender para um público diferenciado. E isso você só faz com o processo. O próximo. Aqui a gente tem, de uma forma bem macro, o macroprocesso. O macroprocesso está associado com a visão da empresa. O que é a visão da empresa? É aquilo que ela foi colocada para fazer, aquilo que ela foi constituída. Qual é o objetivo dela? Qual é a visão? O que é que ela pretende chegar? O que é que ela pretende produzir? Quando ela define isso, ela vai começar a se dividir. Então eu criei uma empresa, vou abrir uma lanchonete. Esse é o meu macro processo. Vou servir lanche. Quais são os lanches que eu vou oferecer? Eu vou oferecer sanduíche, coxinha, doce. Pô, lanchonete, tu vai botar doce. Lanchonete não está muito legal botar doce. Por quê? Porque doce dá trabalho. É complicado você botar doce em lanchonete. Estraga rápido. Dá formiga no balcão. Vocês estão aqui? Amém. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, quando a gente define o macro processo, o que é que eu quero fazer? Eu quero abrir uma loja de lanche. Beleza. Que lanche eu vou servir? Eu vou começar a definir os meus processos. E dentro dos meus processos, eu vou dividindo em subprocesso, em tarefa, em atividade, até eu deixar absolutamente tudo resolvido. E quando eu deixo tudo resolvido, eu sei quem faz o quê. E eu vou cobrar daquela pessoa exatamente aquilo que ela tem que fazer. Nem mais, nem menos. Eu já tive situações em uma usina que o responsável pelo setor fiscal foi demitido. Próximo. Aqui as definições do que é cada coisa, macroprocesso, processo, subprocesso. É mais ou menos a hierarquia das coisas e a maneira como tudo vai sendo dividido. Mas na próxima tela, aqui a gente tem, dentro de uma organização, os vários níveis. Você pode estar numa organização que não tem tantos níveis assim. Você tem o primeiro nível de legado, que são os sistemas operacionais que rodam na empresa, como o CRM. Então, toda empresa de venda, ela tem um CRM. O que é que o CRM faz? Customer Relationship Manager, gerenciamento de relacionamento com o cliente. A Microsoft tem um sistema de CRM muito bom e barato.
Então, se você tem uma empresa e precisa criar vínculo com os seus clientes, use o CRM da Microsoft, é baratinho. SCM. Veja, quando eu me relaciono com o cliente, é CRM. SCM é o Supply Chain, é a minha cadeia de suprimento. Então aqui eu já vou me relacionar com fornecedor. Vocês entendem que um comprador não pode vender? O comprador ele tem aquela regra de não gastar. E o vendedor ele tem a regra contrária. O vendedor não pode ser comprador, porque o conceito do vendedor é: eu vou gastar. O vendedor já chega na empresa perguntando: tem alguma verba extra aí para a gente fazer um evento? E o comprador já liga para você dizendo: Dantas, bicho, eu preciso que tu me dê 5%. Não, eu não vou conseguir fechar contigo, eu tenho meta. Então agora tem meta de comprador. Para quê? Para desconto. Calazans deve sofrer com isso, né, galera? E nós temos o ERP. O ERP, na realidade, é o sistema que faz todo o protocolo contábil e fiscal de uma empresa. É ele que recebe os documentos fiscais de entrada, documentos fiscais de saída. É ele que gera o financeiro, as obrigações fiscais, os arquivos de SPED, que nosso amigo deverá falar daqui a pouco. Amém? E hoje como é que isso está? Como é que era? Era assim, ó. Chegava de manhã para trabalhar, sentava no computador, abria o sistema. Provavelmente alguns de vocês ainda é assim. Não é? Você chega de manhã, já abre o sistema, já deixa a tela lá aberta, vai tomar um café, porque o computador é lento, demora para a tela abrir. Mas hoje, existe uma camada chamada SOA, que tem a ver com arquitetura. E o que é que essa camada SOA faz? Junto com o BPMS, ela já vai habilitar, tipo um fluxograma na sua tela, com as funções que você executa no seu dia a dia. Você não precisa sair procurando em 200 opções no menu, aquelas 4 ou 5 que você usa. Vocês já abriram o Word ou o Excel? Vocês já viram a quantidade de opções que eles têm no menu? Vocês já notaram quantas vocês usam? Mas vocês acreditam que tem gente que usa tudo aquilo? E talvez vocês estejam usando pouco. Ou estejam sendo preguiçosos o suficiente para não estudar e usar aquilo que ele tem. Amém? Então, o SOA são as arquiteturas orientadas a serviço. E o objetivo delas é reduzir esse tempo que você fica no menu procurando qual é a opção que você vai rodar. Ele já te dá uma estrutura arrumada. Ele já te deixa mais... E veja, as setinhas já vão apontando direto para cada coisa. Então tu não precisa abrir uma tela no sistema, abrir o sistema, chegar no menu, ter lá 50 opções no menu e você só usa 3 ou 4. Hoje a inteligência permite com que você só use aquilo que efetivamente você precisa. Beleza? Vamos avançar. Bom. Aí agora a gente começa a falar de planejamento, de processo. E aqui eu tenho os níveis de maturidade de cada empresa. Cada empresa tem um nível de maturidade. E você não pode passar por um nível de maturidade pulando. Você tem que ir degrau a degrau. Ninguém entra direto no 9º ano. Tem que passar por aqueles primeiros 8 anos para poder entrar no 9º ano. E depois que você faz aqueles 3 anos, você faz mais uma prova para ir para a faculdade. Ninguém vai para a faculdade direto. Não é assim? Empresa é a mesma coisa. Olha o primeiro nível. E o título ali é o caos, mas funciona. É verdade. Né? Você chega e tá o cara com um boné para trás, passou na cabeça. Quando você não é da empresa que você olha e fala, meu Deus, como é que esse cara está ganhando dinheiro? E o cara tá. Mas existe um ditado no mundo que diz, você ganha dinheiro até um certo nível de desorganização. É como se você tivesse um tanque com um determinado nível de água e você encher o tanque. Tudo que entrar ali agora não é mais lucro, é perda. E não existe prejuízo pequeno é lucro. Prejuízo pequeno é prejuízo. Ok?
Então, quando você começa a definir processos, você vai para o segundo ponto. Isso para a diretoria já é um avanço absurdo. E muitas vezes é a própria diretoria que não quer. Porque os caras vêm me dizer o que eu já sei. Normalmente é assim. Bicho, tudo isso que você me falou eu já sei. Eu sei que você sabe. Por que você não faz? Porque não aplica. Qual é o grande problema? Quando você está mergulhado dentro de um problema, você não consegue analisar fora do problema. Você só analisa quando você está mergulhado. E como você está dentro do problema, muitas vezes você faz parte da causa. Porque existe uma diferença muito grande entre causa e efeito. O efeito é o problema em si. Muitas vezes você olha e está vendo o problema. Aí você corrige, mas você não corrigiu a causa. Você corrigiu o efeito. Por exemplo, coloquei uma iluminação muito pesada aqui, o disjuntor abriu. Eu vou lá, toco o disjuntor, está quente. Eu já sei que a fiação está subdimensionada. Mas eu dou um tempinho ali, vou lá e ligo o disjuntor de novo. Puf! Eu resolvi o problema da falta de energia? Resolvi. Mas vai faltar de novo? Vai. Então, na minha teoria, o nome disso é gambiarra. Mas tem hora que a gambiarra é necessária, porque você não consegue resolver na hora. Depois que você tem os processos definidos e conhecidos, você começa a simplificar o processo. Por quê? Porque você começa a visualizar, rapaz, eu tenho aqueles 3 caras ali fazendo a mesma coisa. Tem um que é desenrolado, mas tem 2 que ficam se escorando nele. Eu não sei se vocês já passaram por isso aqui, mas eu já e muito. Aí às vezes daqueles 3, e os outros 2 que ficam dependendo do outro cara, ainda ficam metendo um pau nele. Ainda tem disso. E você tem que ter discernimento para saber quem está produzindo, quem não está. E normalmente aqueles 2 voam. E só fica aquele camarada. É isso que acontece no padronizado. Isso é um outro padrão que acontece com as empresas, principalmente empresa que tem político. Se tiver político aqui, me perdoe. Mas o que é que acontece? A empresa que tem político, eles optam por um modelo de gestão que é muitos funcionários com um salário desse tamanho. Eu consigo atender todo mundo fica feliz, está todo mundo satisfeito. Mas normalmente a gestão é um desastre. E existem as empresas que se baseiam na gestão por competência. Aí, em vez de eu ter 10 funcionários ganhando R$1.000, eu prefiro ter 2 funcionários, cada um ganhando R$5.000, com um nível maior de instrução e de conhecimento, mas que não me dão dor de cabeça. Porque aqueles 10 normalmente faltam, é parente de alguém, é algum cabo eleitoral. Então é um desastre. Você chega lá na fábrica, normalmente tem 4 ou 5 trabalhando. Os outros 5 ou estão de férias, ou estão de licença, o pai morreu. O pai morre 3, 4 vezes. Infelizmente, mas é assim que acontece, tá bom? Quando você chega no nível padronizado, aonde você podia chegar, você já chegou. Agora você vai começar a automatizar. E quando você começa a automatizar o processo, ele entra naquele loop. E aquele loop, ele começa a responder os inputs que vão entrando. Por exemplo, agora na reunião, a gente está montando para um cliente lá em Fortaleza um processo de automação com RFID. RFID é aquela etiquetinha que tem um chip. Pallet 35 do produto ABC está saindo de X para Y. E eu já vou lá no sistema fiscal e gero uma movimentação. Como é que funcionava isso antes? O cara anotava no papel, levava para alguém pegava, não entendia a letra. Rapaz, isso é um A ou é um 8? Eu acho que é B. Aí chegava no final do mês, pega todos aqueles papéis, porque tem erro de estoque no sistema. De quem é essa letra? O cara não botou nem o nome. Eu acho que é 8. Não, é B. Então bota B. Não, B está errado. Isso morreu. E quando a gente chega nesse nível do gerenciado, a gente já está bem pertinho do céu. Quando a gente chega no céu, a gente descobre que 1 mais 1
é muito maior do que 2. Por quê? Porque é o resultado. Você passa a fazer gestão, você passa a entender qual é o seu objetivo na empresa. Meu objetivo não é ficar resolvendo problema o dia todo. Meu objetivo é gerir os recursos que eu tenho disponíveis. Ficar administrando vaidade de fulano, ciclano não quer fazer isso, não é mais para nós. Estão entendendo? Tá bom aí? Tem uma ferramenta chamada Visage. Essa ferramenta é muito boa para quem quer fazer. Eu mudei aqui, mas não mudei. Obrigado, Raicinha. O Visage é uma ferramenta que ela tem uma free. Então você pode utilizá-la à vontade e ela permite você desenhar processo, desenhar fluxo. E é um exercício interessante, até para a cabeça da gente. Chegue no seu negócio e diga, rapaz, eu vou desenhar aqui meu fluxo. Quais são as atividades que eu tenho aqui dentro da empresa? E comece a desenhar. A Microsoft tem um chamado Visio. É espetacular. E caro. Mas, né, Cláudio? Mas é excelente. Próximo, Raicinha. Já chegando no momento, já estamos com o tempo acabando, usa os conceitos do 5W2H. O 5W2H vem da cultura asiática de melhoria de processo, tá? É o objetivo, o quê? O motivo, por quê? Quem vai fazer? Onde vai fazer? Quando vai fazer? Qual é o processo? E o principal, quanto custa? Muitas vezes o quanto custa atrapalha todo o resto. Por favor. Eu criei um exemplo bem simples aí. O que é que eu quero fazer? Eu quero abrir uma loja no Shopping Rio Mar Recife. Por quê? Porque existe um grande público jovem lá no Shopping Rio Mar. Onde eu quero fazer isso? No Shopping Rio Mar Recife. Quando? Em julho de 2023. Quem vai ser o responsável? Diretoria comercial da empresa. Ela vai ser a responsável de tocar a abertura dessa loja. Como? Eu vou identificar o melhor ponto no shopping, onde tem mais gente jovem. Eu vou alugar esse ponto, vou definir um layout para ele, um desenho que seja bem jovem. Vou ver o que é que eu preciso de estoque, quais são as obras que eu preciso contratar para adaptar o espaço e para a inauguração. Quanto vai me custar isso? R$45 mil. Esse é o macro processo. Vocês concordam que aqui dentro do como tem muita coisa para ser definida? Identificar o melhor ponto. Aí vão dois diretores. Um diz que o melhor ponto é no primeiro piso, o outro diz que é no segundo. E aí? Aí começa. Próximo. E quando a gente tem isso pronto, a gente chega numa coisa chamada PDCA, que é planejar, executar, controlar e ajustar. Esse é o caminho para qualquer coisa, até no casamento. Lá em casa, de vez em quando, eu chego e pergunto à mulher, a gente está em que fase? Ajuste. Aleluia. É o A. Amém? Planejar, fazer, checar e atuar. Planejar, eu vou planejar fazer alguma coisa. Beleza? Beleza. Vou fazer aquela coisa. Terminei de fazer. Vou verificar se está conforme eu tinha planejado. Tá? Não, não. Ajusta e volta para planejar de novo. Normalmente a gente perde muito tempo sem planejamento.
Eu comecei a minha carreira trabalhando com planejamento de manutenção há 35 anos atrás. Até hoje, a gente ainda sofre com falta de planejamento na manutenção em vários lugares do Brasil e em várias empresas. Finalmente, vamos para o nosso último. O que é que vocês veem nessa foto? Essa foto é de um pintor chamado Joseph Désiré. Ele é francês, era, né? Viveu de 14 de setembro de 1797 a 23 de janeiro de 1865. Viveu quase 68 anos. E ele fazia obras associadas a temas históricos. O nome dessa obra é Cena do Dilúvio. E muitas vezes a gente pergunta, por que uma pessoa fica parado dentro de um museu, olhando para um quadro, horas e horas, para entender o que foi que o artista fez? Vocês conseguem entender o que foi que ele fez? O artista, ele tenta exprimir aquilo que ele está sentindo na sua obra. O homem, ele está tentando salvar o pai. O pai representa para ele o passado. A mulher está segurando o filho. Vejam que é muito mais fácil ele salvar o filho. O filho representa o futuro. E a mulher representa o presente. Então, muitas vezes, a gente não se liberta do passado, esquece o presente e perde o futuro. Muito obrigado a vocês.